Muito obrigada. Então, para quem não estava assistindo antes, eu sou a Regina, sou psicóloga, trabalho com autismo, sou estudante de fonoaudiologia em final de curso, formanda nesse semestre de 2022-1. Então, o meu trabalho, ele complementa um pouquinho do que eu apresentei antes, e ele fala sobre o uso e conhecimento da comunicação aumentativa e alternativa no transtorno do espectro do autismo sob a percepção das famílias. São trabalhos muito complementares, porque ambos trabalham com o uso e o conhecimento da família, e, na verdade, quando a gente fala do ABA ou da intervenção precoce baseada em Denver, enfim, é muito importante que quando a criança não tem uma comunicação verbal desenvolvida, que a gente use a comunicação aumentativa e alternativa. Esse trabalho, então, foi orientado pela professora Viviane Medeiros Pasqualeto. Acho que ele desconfigurou um pouquinho agora, mas enfim, vamos lá. Então, a gente já vinha falando, né, sobre as características do autismo, eles são um transtorno de neurodesenvolvimento, em que a gente observa principalmente dificuldades de interação social e comunicação, e comportamentos repetitivos e restritos. Muitas vezes a criança com diagnóstico de autismo, ela vai ter uma dificuldade de se comunicar e muitas vezes, em função disso, tem comportamentos desadaptativos. Por exemplo, aquela criança que se comunica chorando, se comunica se atirando no chão, se comunica batendo com a cabeça, né? Tem esses comportamentos desadaptativos que a gente precisa minimizar, e quando a gente usa a comunicação alternativa, a gente consegue ter tanto uma melhora na comunicação quanto uma melhora no comportamento. Então, é bem comum a gente ter essa ausência de oralidade e essa dificuldade de fala e de compreensão. Então, esses fatores, eles podem ser considerados como um importante sinalizador do diagnóstico de autismo, que faz os pais procurarem apoio, procurarem ajuda. E, diante de tudo isso, a comunicação aumentativa e alternativa dentro da árvore de decisões que a gente chama, ela é uma alternativa para que a gente consiga desenvolver isso. Então, ela utiliza materiais e estratégias que compreendem sinais de sistema gráficos, desenhos, fotos, escritas, enfim, né? Em alguns momentos utiliza gestos também, justamente viabilizando uma melhor estimulação da comunicação na falta ou na alteração da fala. Então, ela visa compreender de uma forma temporária ou permanentemente a linguagem, né? Tanto compreensiva quanto expressiva, tanto a linguagem receptiva, o que eu recebo, quanto a linguagem expressiva, a gente consegue desenvolver e estimular através da comunicação alternativa. Então, os estímulos que a gente vai utilizar, eles são de fácil reconhecimento. Eles podem, geralmente são fotos, são imagens, e tem um nome abaixo dessa figura. Quando a gente atua com esse sistema de figuras, enfim, sempre tem um nome da figura de forma escrita embaixo. É uma intervenção, então, de baixo custo, que justamente por ser de baixo custo é acessível para as famílias. E dentre os sistemas de comunicação alternativa, a gente tem o PECS, as 6 fases do PECS. Então, o PECS é um método baseado também na metodologia do Skinner, como antes a gente estava falando de ABA, a gente também se baseia no comportamento verbal, na função de mando, que é a habilidade de fazer pedidos. Então, a gente escolhe itens altamente reforçadores. Essa criança, ela toma Nescau, por exemplo. O Nescau não é a opção mais saudável, mas a gente sabe que tem muitas crianças que tomam.
Então, se essa criança toma Nescau, esse item, em algum momento, ela vai querer muito, né? Um item altamente reforçador. Ele pode fazer parte da nossa prancha de comunicação alternativa. Então, é um mando, um pedido que a gente vai estar utilizando se a gente for utilizar PECs. Não tem só o PECs como sistema de comunicação alternativa no autismo, né? Mas é um dos mais estudados que a gente encontra mais artigos. Vamos adiante, então. A justificativa. É super importante, então, a gente utilizar a comunicação alternativa no tratamento fonoaudiológico de pacientes autistas. Justamente porque a gente tem essa questão de que quando a gente usa a comunicação alternativa, a gente estimula a comunicação funcional, a gente trabalha comportamentos desadaptativos, porque se essa criança consegue comunicar, muito visível essa mudança que tem no comportamento também. Então, ela é super importante dentro do tratamento fonoaudiológico e o fono precisa passar isso para a família, o fono precisa passar isso para as outras áreas que atendem essa criança, para que a gente consiga generalizar diferentes pessoas em diferentes ambientes, né? Então, isso precisa, não pode ser utilizado só durante ali, a terapia fonoaudiológica. A gente precisa, sim, que as famílias, que os outros profissionais também utilizem a comunicação alternativa. Então, isso é super importante, né? Nesse cotidiano diário, assim, tem uma relevância significativa. E essa pesquisa, né, que foi meu trabalho de conclusão na fonoaudiologia, esses dados eles são de relevância para outros fonoaudiólogos, enfim, outros profissionais se apropriem do método para disseminação e utilização da comunicação alternativa no tratamento de crianças diagnosticadas com autismo. Então, é muito importante. A comunicação alternativa, ela entra dentro, por exemplo, do ABA ou da internação precoce no modelo de Denver, baseado em Denver, justamente porque essa criança não tem a comunicação verbal. Então, eu preciso da comunicação alternativa para desenvolver essa comunicação mais funcional, para desenvolver comportamentos mais adaptativos, né? Então, essa comunicação com maior funcionalidade, ela é super importante. Então, o objetivo geral é compreender a percepção e o conhecimento das famílias sobre a utilização da comunicação aumentativa e alternativa no tratamento fonoaudiológico de pacientes diagnosticados com TEA. Os objetivos específicos desse trabalho, dessa pesquisa, foram descrever o uso da comunicação alternativa nessa amostra selecionada. Foi uma pesquisa que já ocorreu, já foi aplicada, a gente já tem os resultados. Investigar o entendimento da família sobre a utilização da comunicação aumentativa e alternativa e relacionar os achados à literatura científica. Então, vamos ver como que foi, né? Vamos falar um pouquinho do método. Foi um estudo descritivo exploratório transversal, com abordagem quantitativa, realizado com familiares de crianças diagnosticadas com TEA, né, no estado do Rio Grande do Sul. Então, foi uma amostra por conveniência, foram 105 familiares, isso foi realizado, essa pesquisa foi realizada no mês de novembro de 2021. Foram incluídos familiares de menores de 18 anos, foram excluídos familiares, então, de adolescentes, enfim, maiores de 18 anos. Os dados foram coletados por mim, pelo pesquisador e por voluntários que me auxiliaram nessa coleta. Eu agradeço a todos. Os dados foram armazenados em banco de dados, no programa Excel. E aí, nós chegamos aos nossos resultados. Então, a gente teve um número expressivo de crianças com dificuldades na comunicação. Então, a gente teve um número... Só um segundinho aqui que eu já... Bom, então a gente teve um número de quase 80%
Acho que passei, pulou aqui. Então, quase 80% das crianças diagnosticadas com autismo, elas têm, né, a gente percebeu que tem alguma dificuldade na comunicação. É um número expressivo, né? 39% não possui comunicação verbal e 61% possui. Então, 40% praticamente, né, uma fatia grande dessa população diagnosticada com autismo não tem comunicação verbal. E 80%, o dobro disso, tem dificuldades na comunicação. Né? Então, são números bastante expressivos. Das 105 crianças que foram diagnosticadas com TEA, 80% realiza acompanhamento fonoaudiológico e 20% não realiza. O que a gente chega à conclusão aqui com esse resultado? Que as 80%, aqueles 79%, ali praticamente 80% que colocou que a criança tem dificuldades na comunicação, é esses 80% que realizam o acompanhamento fonoaudiológico, né? E aqueles 20% ali que coloca que não tem dificuldade na comunicação, tem uma dificuldade mínima, aí é aquela parcela da população que não está em acompanhamento. A gente questionou também se a utilização da comunicação alternativa é utilizada no tratamento fonoaudiológico, né? 59% colocou que sim, que a comunicação alternativa é utilizada ou foi utilizada em algum momento, e 41% dos pais colocaram que a comunicação alternativa ela não foi utilizada. Então, dos resultados que a gente tem, 43 pais, né, eles colocam que usam ou usaram, né? 3 pais que usam ou já usaram a CCA citam que não utilizam ou não utilizaram, né? Então, 21, que é quase 50% dos que utilizam, e 4,65% dos pais citam que estão em treinamento para utilizar em casa e apenas 20 citam que utilizam em casa. Então, o que acontece? A gente tem 50% dos pais que dizem que utilizam a comunicação alternativa, a gente tem 50% dos pais que dizem, ok, utilizamos a comunicação alternativa. Mas o que acontece? Esses pais que citam que utilizam, metade deles não usam em casa. Eles utilizam, sim. Não, a fonoaudióloga utiliza, mas em casa não é utilizado. Então, isso é um dado preocupante, porque não adianta a gente utilizar a comunicação alternativa somente dentro deste horário de consulta da criança, que a criança está em terapia. A gente precisa que isso seja levado para casa. Então, a gente viu que grande parte acaba não utilizando em casa, e já por experiência própria a gente observa que muitas vezes isso acontece, porque os pais acabam não tendo essa paciência, né, enfim, para estar implementando e utilizando as práticas de comunicação alternativa no dia a dia. Aqui, como a gente estava falando, né, então esse slide fala um pouquinho mais sobre a utilização em casa, né, em que metade, assim, acabam não utilizando, então fica mais claro aqui nesse gráfico, esse dado que é bem preocupante. E vamos discutir, falar um pouquinho dos resultados e dessa discussão. Então, além desses dados que a gente coletou, a gente fez uma pesquisa em relação ao conhecimento relacionado à comunicação alternativa. Então, uma das afirmações era: a comunicação aumentativa e alternativa é cada vez mais utilizada como recurso em contextos que envolvem um déficit de oralidade, em fala ou letramento, né? Então, 87% respondeu como verdadeira
apenas 12% respondeu essa afirmativa como falsa. Então, realmente, eles colocam que a comunicação alternativa está sendo bastante utilizada, bastante recomendada, a grande maioria. A segunda afirmativa era: a comunicação aumentativa e alternativa é o último recurso na intervenção fala-linguagem. 72% respondeu como falsa, mas 27,6% respondeu como verdadeira. Também é preocupante quase 30% desses pais verem a comunicação alternativa como um último recurso. Né? Então, esse é um dado que também nos deixou bastante preocupados. A outra afirmação, então: a comunicação aumentativa e alternativa estimula o desenvolvimento da linguagem. 94,3% respondeu como verdadeira, então a gente não teve nem 6% que responderam como falso, né? 5,7% responderam como falso. Porque realmente a gente sabe o quanto a comunicação alternativa tem um papel fundamental na estimulação da linguagem. A próxima alternativa é: a comunicação aumentativa e alternativa prejudica o desenvolvimento da fala. Então, um número também, o mesmo número, os 94,3% responderam como falsa. Então, são bastante parecidas e se relacionam. E a gente tem lá os autores do PECS, em 1994, que eles fizeram uma pesquisa com um grande número de crianças autistas, e eles perceberam que essas crianças desenvolveram a linguagem oral no período de um tempo de 2 anos, utilizando, né, o início do treinamento, da utilização da comunicação alternativa, que 2 anos depois, uma parcela muito grande dessas crianças tinha desenvolvido a fala. Então, a gente vê como a comunicação alternativa também é um recurso para a estimulação da linguagem. Tem um mito que não estimula, que é um último recurso, mas ele não é verdadeiro. E é o nosso papel como profissionais estar passando isso para os pais, como a comunicação aumentativa e alternativa, ela é importante, ela é concomitante às intervenções, ao ABA, à intervenção precoce no modelo Denver, né? Porque ela tem justamente esse papel de desenvolver a comunicação funcional, estimular a linguagem. E aí, junto, como eu falei antes, a gente tem o benefício de reduzir comportamento desadaptativo, né? Então, ao contrário, né, do pressuposto, isso lá os autores do PECS nos falam que, ao contrário do pressuposto que a comunicação aumentativa e alternativa não estimularia a linguagem, esses estudos, eles denotam, sim, que estimula, que há uma estimulação da fala e há esse efeito colateral positivo, né, que é justamente essa questão do comportamento que a gente estava falando antes. Sempre tem efeitos colaterais muito positivos ao desenvolver uma comunicação mais funcional. Por fim, né, nossa última afirmativa dentro desse questionário foi que as crianças devem ter uma certa idade para se beneficiarem do uso da comunicação aumentativa e alternativa. Então, 74,3% respondeu como falsa e 25,7% respondeu como verdadeira. Então, o que a gente tem na literatura em relação a isso? Como a comunicação alternativa ela vai trabalhar com itens altamente reforçadores, a gente vai trabalhar com essa capacidade de mando, de fazer pedido para as crianças, a gente viu pesquisas com crianças acima de 2 anos, né? Crianças pequenas, com 2 anos e alguns meses, 3 anos, que foi a idade mínima da pesquisa, elas já conseguem utilizar. Só que a gente vai utilizar de uma forma diferente. A gente não vai fazer lá 10 figuras numa prancha de comunicação alternativa. A gente vai começar utilizando 1 ou 2 figuras, 1 ou 2 estímulos, e depois, quando a gente vê que essa criança está desenvolvendo, né, que ela olha ali a figura, ela consegue apontar. Geralmente a gente começa com uma criança muito pequena, a gente vai começar com um estímulo, depois vai aumentando gradativamente, mas com crianças pequenas, a partir de 2 anos, claro, antes disso é impossível da gente utilizar, mas a partir de 2 anos tem sim, como a gente já está utilizando a comunicação alternativa. Então,
a conclusão, né, que a gente chegou, que a comunicação alternativa ela é uma intervenção de baixo custo, indicada em situações em que o paciente tem déficits nessa comunicação funcional. E ela, o que é mais legal, né, ela pode ser aplicada por qualquer pessoa devidamente treinada. Então, a mãe, o pai, a avó, a tia, a professora, qualquer pessoa pode aplicar. Os resultados, eles demonstram um percentual relativamente baixo nessa pesquisa, né, de familiares que conhecem e utilizam efetivamente, que é aquele dado lá que eu comentei com vocês que é preocupante, que, né, os pais que utilizam, 50% dizem não utilizar em casa, então a gente efetivamente não está utilizando a comunicação alternativa, né? Esse estudo também a gente tem a questão do tempo, ele apresentou algumas limitações em relação a isso, mas o que é mais importante se conclui que a gente precisa de um número maior de pesquisas, que estudos, enfim, que avaliam a utilização e a eficácia da comunicação alternativa. Então, aqui as minhas referências e um muito obrigada a todos. E desculpem aqui por ter desconfigurado, estava tudo certinho, acho que aqui na hora de apresentar desconfigurou alguma coisa.